Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando as lições da nossa revista da editora Betel. Estamos falando sobre o Evangelho de João, revista que tem como título Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que liberta. Uma revista com uma série de 13 lições comentadas pelo bispo Abner Ferreira. E nesta feita nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título a Trindade Divina, o Pai e o Filho em perfeita harmonia. O nosso texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 45, que está escrito: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. A verdade aplicada, Jesus Cristo é a plena e definitiva revelação do Pai, e os objetivos da nossa lição é compreender que Jesus, Deus, manifestou o seu amor, ou melhor, compreender que em Jesus Deus manifestou o seu amor, ressaltar que o Filho e o Pai são um e identificar no Filho os atributos do Pai. Nosso texto de referência está no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículos 19 ao 19, 20, 22, 23 e o 26 e o 27, que diz assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então nós vamos falar hoje aqui sobre a triunidade divina, e entendemos que este é um dos assuntos mais difíceis da teologia, pois tudo que nós sabemos é justamente o que Deus nos revelou. E nós temos essa revelação através da palavra de Deus, do qual nós temos como regra de fé para a nossa vida. Então, quando nós falamos, de triunidade, muitas pessoas falam: poxa, eu já ouvi muito falar sobre trindade, mas triunidade eu não ouvi falar. Então, vamos lá, em conceitos gerais. Quando nós falamos de triunidade, ela se refere à maneira como Deus ele existe, como uma única divindade em três pessoas distintas, referindo-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando nós falamos de trindade, nós entendemos que é o nome dado a essa doutrina central da fé cristã, ok? Que ensina que essas três pessoas, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles compartilham da mesma essência divina, formando um só Deus. Então nós vamos compreender que triunidade e trindade são termos usados, para descrever o mesmo conceito teológico. Descrevem a natureza de Deus como um ser único, com três pessoas divinas
e coeternas, Pai, Filho e Espírito Santo, que compartilham a mesma essência divina. Quando nós falamos de algo que é eterno, nós falamos de algo que dura para sempre, algo sem começo e sem fim. Quando nós falamos de algo coeterno, nós falamos de algo que existe juntamente com outra pessoa desde sempre. E aí nós estamos falando da existência de Cristo desde sempre com o Pai no eterno passado. Ou seja, existindo desde a eternidade. Eu quero aproveitar, dentro desta introdução aqui ainda, ler aqui em Provérbios, capítulo de número 8, a partir do versículo 22. E antes da gente ler, ainda dentro deste assunto, deixa eu só ler aqui a introdução, que vai dizer: o Evangelho de João relata fatos que mostram Deus, o Deus Pai, na vida do Deus Filho. O próprio Jesus descreve que ver o Filho era como ver o Pai. Paulo escreve que através do Filho, o Pai visitou o seu povo. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. E nessa perspectiva, Jesus é a revelação plena e definitiva do Pai. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo de número 8, nós vamos ver uma revelação profunda, do qual eu entendo que aqui está justamente falando de Cristo na eternidade, antes mesmo que céus e terra fossem criados por Deus. Se não, perceba. E algumas pessoas dizem assim: mas aqui não está falando de Cristo, aqui está falando da sabedoria. Então vamos ver, a sabedoria, versículo 22 de Provérbios 8, existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Aí diz, desde a eternidade, aí fala, fui ungida. Então as pessoas dizem, tá vendo? Não está falando de Jesus, porque senão era masculino. Está falando no feminino, fui ungida. Mas vamos lá. Desde o princípio, antes do começo da terra. Aí lá no 24 vai dizer, antes de haver abismo, olha lá, fui gerada, feminino. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Versículo 25. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, olha lá, fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Então está falando de um tempo em que a sabedoria, ela existia antes mesmo que céus e terra tinham sido criados. Quando firmava as nuvens, versículo 28, de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Aí o versículo 30 vai dizer assim, então eu estava com ele, e não vai dizer eu era a sua aluna. Olha aí, vai dizer, então eu estava com ele e eu era o seu aluno, no masculino. E diz, e era a cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. E quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em Provérbios, capítulo de número 13, e o versículo de número 8, a última parte do versículo vai dizer que ela está se referindo aos nomes que não estão escritos no livro do Cordeiro, ou seja, no livro de Cristo, e aí vai dizer, que foi morto desde a fundação do mundo, estabelecendo com isso um propósito, deixando claro que Cristo, ele é um propósito de Deus. E aí a gente entende que ele vivia já de forma coeterna com Deus, ou seja, desde sempre, como nós já explicamos, porque nós entendemos que se o que vem primeiro,
o propósito ou a ação? Nós entendemos que o que vem primeiro é o propósito. Primeiro se projeta algo e depois se coloca em ação aquilo que se projetou. A Bíblia não tem uma ordem cronológica. Se nós fôssemos colocar uma ordem cronológica na Bíblia, eu não colocaria o livro de Gênesis como o primeiro livro da Bíblia. Quero deixar claro que não estou dizendo que as colocações estão erradas, estou só apenas teologicamente colocando uma ordem cronológica na Bíblia. Mas colocaria a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Por quê? Porque quando nós vamos ler com cuidado a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós vamos encontrar nessa carta propósitos e não ação. Tanto é que você vai ver no versículo de número 3 e versículo 4, o apóstolo Paulo falando sobre as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, que é o autor da nossa redenção e é o cabeça da igreja. Então ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha agora o que ele diz: e como também nos elegeu nele, ou seja, nos elegeu, né, em Cristo. Deus nos elegeu em Cristo, ou seja, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então nós entendemos que o apóstolo Paulo ele está falando de um propósito que foi estabelecido para a nossa vida, onde nós fomos elegidos, escolhidos, chamados antes mesmo de nascermos, antes mesmo da fundação do mundo. Aí quando nós olhamos o livro de Gênesis, nós não vemos propósitos, nós vemos a ação de algo que já tinha sido estabelecido dentro de um propósito, sendo colocado em prática, aonde Deus ele diz: haja luz e houve luz, haja separação entre água e a terra, e assim aconteceu. E tudo quanto Deus ia fazendo, ele dizia que era bom, ele estava achando bom a questão de toda a criação do mundo. Então, nós podemos já entender dentro desses versículos e dentro do assunto proposto, que é a Trindade Divina, que Cristo, ele estava no seio do Pai desde sempre, antes da fundação do mundo, vivendo toda a eternidade com Deus nos céus. Aí aqui no tópico 1, o bispo Abner Ferreira vai falar-nos sobre o amor do Pai, que é visto no Filho. Tá? Então vou resumir aqui para que o vídeo também não fique longo, né, e fique de uma forma fácil para compreensão, que ele diz aqui, as primeiras duas linhas do pensamento aqui do bispo Abner Ferreira. O Filho de Deus possui a mesma natureza e essência de Deus. Então, isso nos faz entender que isto aqui é o processo da encarnação. Eu não disse reencarnação, até porque a palavra do Senhor em Hebreus 9:27 diz que cabe ao homem morrer uma só vez e depois disso seguir a juízo. Então, nós não cremos nesta questão de que os mortos, eles retornam à vida. Nós não cremos nisto, né? Tanto que na parábola que o Senhor Jesus ele deixou sobre o rico e Lázaro, que Lázaro foi para um lugar bom e o rico foi para um lugar de tormenta, o rico disse ali naquela parábola, já que Lázaro não pode pelo menos molhar um pouco a minha boca com água por causa do tormento que eu estou passando, permita, ele diz, eu ir aos meus irmãos e avisá-los para que eles não vivam a vida semelhante à que eu tive, para que eles não venham para este lugar de tormento, que era o inferno. Tradução lá diz Hades, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E o anjo que estava com ele disse assim: não, porque se
se eles não acreditam nos vivos, acreditarão nos mortos. Eles já têm a palavra de Deus, os profetas, e eles já têm as leis para que eles possam observar, deixando claro que não foi permitido de que a pessoa que foi destinada, independente de ser céu ou inferno, ela retome a esta terra para avisar, seja o que for para o homem. Mas enfim, esse é um outro assunto. Agora, a questão da encarnação é aquilo que o apóstolo João, já nos primeiros capítulos, ele fala que o verbo Cristo se fez carne e habitou no meio de nós. Então nós entendemos que Jesus, ele veio 100% Deus e ele veio 100% homem. Compreendemos que, como Deus, ele veio para promover a salvação ao homem. Como homem, ele veio para que nós viéssemos compreender que, se ele venceu como homem, nós também temos condição de vencer. Então, aí o bispo Abner Ferreira, ele continua dizendo que Cristo é o Filho unigênito, o Filho único de Deus. Então, tem uma parte que eu grifei que diz que o apóstolo Paulo, ele descreve, tá? Eu vou pegar aqui, Cristo como o primogênito de toda a criação. Colossenses, capítulo de número 1, e o versículo de número 15 e o versículo de número até o 17, tá? 15 ao 17, que diz assim, ó: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra. Olha aí, ó. Eu vou repetir, ó. O qual é a imagem do Deus invisível, referindo-se a Cristo, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Então ele estava antes, ele já vivia de forma coeterna com Deus. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra também. Então não se refere só às coisas da terra, mas até às coisas que estão nos céus. E ele diz: visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então aqui o apóstolo Paulo, na sua teologia, nesta carta aos Colossenses, ele ensina que a supremacia e a divindade de Cristo declara que ele é a imagem perfeita de Deus, que ele também é superior a toda a criação, porque tudo foi criado por ele e para ele também. Então aqui é apenas o início, né, desta primeira parte desta lição. Nós vamos encerrar aqui e vamos já no outro vídeo dar continuidade à segunda parte, lembrando você que ficou até o final, tá? Se inscreva aí em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, pois isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso conteúdo tem relevância e assim temos condição de alcançar outras pessoas, outros grupos, através da propagação do Evangelho. Deus abençoe.